passar. Então, as glândulas salivares, elas são responsáveis pela produção de saliva, que é encontrada na cavidade oral. E a saliva é composta, né, por enzimas, que essas enzimas, elas são capazes de iniciar o processo de digestão dos alimentos. E essa saliva, ela também contém anticorpos e outras substâncias que ajudam a evitar infecções. Pode passar. Então, as glândulas salivares, elas possuem origem ectodérmica e sua estrutura é composta principalmente de duas coisas, o estroma e o parênquima. O estroma, o que é? Engloba as estruturas de suporte e o parênquima, ele engloba as unidades funcionais. Então, o estroma, ele é tudo o que suporta, como o tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e tecido nervoso. Assim, tudo o que suporta a glândula salivar. Por isso que o nome é estrutura de suporte. Então, tecido conjuntivo é estroma, vasos sanguíneos é estroma, tecido nervoso é estroma, certo? E aí o parênquima são as unidades funcionais. Elas são derivadas lá do ectoderma e é o tecido especializado da glândula, que são os ácinos e os ductos, que eu vou falar deles agora. Pode passar. Pronto. Aí, como eu falei, né, o parênquima, ele engloba todas as unidades funcionais da glândula. Então, ele possui ácinos e ductos. Pode passar. Pronto. Aí tem dois tipos principais de ácido, que é o ácido seroso e o ácido mucoso. E aí a gente tem que saber essas principais diferenças deles, porque o Hernando adora cobrar. Então, o ácido seroso, presença de células piramidais com o ápice voltado para o lúmen da unidade secretora. Decora essa parte, que o ácido seroso, ele possui a síntese e armazenamento de proteínas. E eles arranjam-se, né, em forma esférica, ou seja, ele é de forma esférica, e eles possuem afinidade com a matoxilina e apresentam caráter basofílico. O que é isso? Eles são bem mais corados na lâmina histológica, eu vou já mostrar. Então, qual três principais características do ácido seroso? Presença de células piramidais, com o ápice voltado para o lúmen, possuem síntese e armazenamento de proteína e se arranjam de forma esférica. E aí tem o ácido mucoso, né? Que ele também tem células piramidais, desculpa. Só que também tem células quadrangulares. A maioria é célula quadrangular, por isso que a gente consegue diferenciar. E esse ácido, ele tem núcleos achatados nas células. E eles possuem produção e armazenamento e secreção de carboidratos. Lembra que eu acabei de falar que o seroso é de proteína, o mucoso é de carboidrato. E aí, o ácido mucoso, ele é corado levemente com a hematoxilina e eosina. Lembra que eu acabei de falar que o seroso, ele apresenta afinidade com a hematoxilina, por isso que ele é bem mais corado que o mucoso. Então, na lâmina, a gente consegue ver de longe. Ah, isso aqui é seroso, isso aqui é mucoso. Pode passar. Gabi, só complementar rapidinho aqui. Gente, quando ela diz que é importante e o Hernando costuma cobrar, é porque realmente ele costuma cobrar. Aqui, para vocês associarem, ó, a diferença de seroso para mucoso, no mucoso, a gente vai ter os núcleos achatados, por quê? Porque são ácidos que vão armazenar o muco também. Então, esse núcleo ele acaba ficando achatado. E também, quando a gente for passando aqui as fotos das lâminas, vocês vão conseguir diferenciar facilmente, né, o seroso para o mucoso. Um é bem mais forte que o outro, então isso é muito característico. Deixa eu passar aqui. Pronto. Aí, lembra que eu falei que aqueles são os dois principais, mas também tem um terceiro tipo de ácido, que é o ácido misto. O que é o ácido misto? É a junção do mucoso com o seroso. Que ele é células serosas em forma de... células serosas com semiluas mucosas. É meio assim, mas a gente vai mostrar na foto. Pode passar. Pronto, aqui a gente consegue ver. Ó, o ácido seroso é o primeiro do lado esquerdo, ele bem redondinho. Vocês estão vendo as células piramidais, bem piramidais. Estão vendo que o núcleo delas é bem redondinho. Pronto, esse é o ácido seroso. Também dá para identificar porque ele é mais corado. Lembra que eu falei que ele tem mais afinidade com a hematoxilina e eosina. E aí embaixo dele tem um ácido mucoso. A gente consegue ver
um pouquinho de células piramidais, mas a maioria são células quadrangulares, em forma de quadradinhos. E ele é bem mais claro, porque ele não tem tanta afinidade com a hematoxilina e eosina. E, como o Gabriel mesmo falou, os núcleos são bem achatados, né? Por causa do muco. Então, a gente consegue diferenciar bem assim. E aí tem o terceiro tipo, né, de ácido, que é o ácido misto, do lado direito, que é um ácido mucoso com uns pedacinhos de ácido seroso. São semiluas serosas. Então, se ele perguntar o que é o ácido misto é um ácido mucoso com semiluas serosas. Pronto, pode passar. Aí, gente, aqui, ó, no ácido seroso, a Gabi também falou uma característica muito importante, que é o fato do ápice estar voltado para o lúmen, ó. Então a gente vê que o lúmen aqui é muito Sim. pequeno. Diferente daqui, como as células, além de ser quadrangulares, ó, a gente não vê esse núcleo tão pequeno como a gente tem aqui. Então, como o ápice é voltado para o lúmen, aqui ele é bem mais característico, ele é bem menor. Essa é mais uma característica Exatamente. que vai ajudar vocês a diferenciar os dois. Pronto, aqui na lâmina a gente vai conseguir ver bem direitinho. Ó, o primeiro, o ácido seroso, essa bolinha bem rosinha, né? Como o Gabriel falou, a gente consegue ver o lúmen bem pequenininho, só uma bolinha. E a gente consegue ver o núcleo das células do ácido bem redondos. Então a gente consegue ver também que ele é bem mais corado, né? Como eu falei e tal. Aí tem o ácido misto, que é esse grandão, que ele é um ácido mucoso com as semiluazinhas serosas, né? Que dá pra ver do lado onde ele tá. Gabi? No misto quanto no ácido mucoso, a gente não consegue ver aqueles núcleos das células mucosas, lembra? Porque ele é tão achatado que a gente não consegue ver. Então a gente só vai conseguir ver os núcleos do ácido seroso. Pronto. Aí tem as unidades secretoras, que são três tipos. São os ductos intercalares, ductos estriados e o ducto excretor terminal. Qual é o menor? O menor é o intercalar, o ducto estriado é o nível médio e o ducto excretor terminal é o maior e mais calibroso, certo? E aí, o que é que tem lá no ducto intercalar, que é a pontinha do ducto? Eles são os menores ductos, eles são próximos às unidades secretoras e possuem células cúbicas baixas de núcleos centrais e escasso citoplasma. Eles possuem pouco microvílulos e são voltados para a luz do ducto. Isso é muito importante saber. Duas principais características dos ductos intercalares, se ele pedir. O que é? Eles possuem células cúbicas baixas de núcleos centrais e escasso citoplasma. Muito importante saber. E possuem poucos microvírulos voltados para a luz do ducto, certo? Ele vai cobrar o intercalar mais na teórica. Na prática, ele não vai cobrar o intercalar porque a gente não é tão fácil ver o intercalar na lâmina. É mais difícil de procurar. E aí ele vai cobrar mais na teórica. Então, saibam disso. E aí, os ductos estriados, eles são os ductos médios, como eu falei, eles possuem células colunares de núcleo central e certos microvírulos. Ou seja, intercalar, lembra que tem células cúbicas baixas, ductos estriados, células colunares, certo? E aí, lá no excretor terminal, como eu falei, eles são os maiores e os mais calibrosos. E eles possuem células caliciformes, lembra lá da histologia geral. E essas regiões próximas aos ductos estriados, elas são constituídas por epitélio pseudoestratificado. E aí, quando vai aumentando na porção interlobular, que é dentro do lóbulo, o epitélio ele vai mudar de pseudoestratificado para estratificado. Ou seja, pensa assim, é tipo um cone. A parte mais fininha do cone é o ducto intercalar, certo? Aí a parte média vai ser o ducto estriado. E a parte mais grossa do cone é o ducto excretor terminal, certo? Pensa nesse cone como é onde vai sair a saliva. Então, assim, a saliva tem que sair devagarzinho, ela vai sendo produzida. Então, por isso que ela começa lá do menorzinho para o maior, porque ela tem que ser desembocada na cavidade oral devagar, né? Então, é por isso, né? E aí, quando tá lá intercalar, estriado e excretor terminal.
Aí, quando tá mudando do estriado para o excretor terminal, é o pseudoestratificado. E aí, quando começa o excretor terminal, ele muda de pseudoestratificado para estratificado. Ele adora cobrar isso na prova, sério. Gente, aí, ó, sobre os ductos intercalares, a principal função desses ductos intercalares é justamente adicionar aquelas enzimas antimicrobianas, principalmente as lactoferrinas e as lisozimas. É por isso que as células dele são cúbicas e são baixas. Já nos estriados, a principal função é tornar a saliva hipotônica. Lembra que uma das principais funções da saliva é o sistema de tamponamento, o equilíbrio do pH, né, na ação da cárie? Pronto. Aí, nesses casos, no estriado, você vai precisar de ter células colunares, células mais altas. Aí, no excretor terminal, como a Gabi já bem falou, começa pseudoestratificado e, à medida que vai se distanciando, vai ficando estratificado, certo? Passar aqui. Pronto, aqui a gente consegue ver o que eu acabei de falar, ó. Aqui a gente consegue ver o ácido, certo? Essa bolinha são os ácidos. Aí tem o ácido mucoso, esse que tá bem branquinho, e o ácido misto, né? Que a gente consegue ver que ele tá branquinho com a semilula mucosa, tá bem corada. Então, começa assim, é tipo uma árvorezinha mesmo. Cada bolinha dessa é um ácido, certo? Qual é a função do ácido? A função do ácido é produzir a saliva, independente se ele é misto, se ele é seroso, se ele é mucoso, certo? Todos vão produzir saliva. E aí, ó, o ácido ele vai produzir a saliva e a saliva vai começar pela parte mais fina do cone, que é o ducto intercalar, certo? E aí, pronto, onde ele está apontando. Aí do ducto intercalar, ela vai passar para o ducto estriado, que é esse da metade. Ele é um pouco mais grosso que o ducto intercalar. E aí do ducto intercalar, eles vão se juntar para um ducto só, que aí é o ducto excretor terminal. Por isso que o nome, excretor terminal, porque ele vai fazer o quê? Ele que vai ser responsável por desembocar a saliva na cavidade oral. Então, são vários ductos intercalares, cada ácido tem o seu ducto intercalar, certo? E aí são vários intercalares que vão se juntar para alguns estriados, e dos estriados vão se juntar todos para um excretor terminal, certo? Como está na imagem. Qualquer dúvida, podem falar no bate-papo, que a gente vê. Pronto, essa foto caiu na minha prova, e esses nomezinhos que tinha aqui embaixo, não tinha nada. Caiu a imagem limpa e seca, e ele perguntava o que era o quê. A gente tinha que botar nas setinhas lá, e aí tinha um item de marcar embaixo, né? Para dizer a sequência respectivamente. Então, é a mesma imagem daquela outra, certo? Aqui tem um ácido seroso, mucoso e misto. E aí, cada ácido tem o seu ducto intercalar, que vai sair a saliva. E aí, depois do intercalar, tem o ducto estriado. E aí, depois tem o ducto excretor. Vocês estão vendo a diferença das células do ducto intercalar para o ducto estriado, para o ducto excretor? Porque, como a gente falou, né? O ducto intercalar são células cúbicas baixas. E aí, o ducto estriado, dá para ver que elas aumentam, que são células mais altas, né? E aí, do excretor já são células caliciformes. Então, essa imagem mostra bem direitinho a diferença das células de cada ducto. Então, se ele botar de novo, vocês já vão saber. Pode passar, pronto. Aqui é uma lâmina histológica, certo? Como eu falei, não é tão fácil achar um ducto estriado, mas também não é possível. Aqui a gente consegue ver... intercalar, desculpa. Aqui a gente consegue ver do lado direito, certo? Eu marquei de verde aqui para vocês verem o ducto estriado. E aí, da imagem do lado, é o ducto estriado, certo? Onde o Gabriel tá mostrando. A gente consegue ver as bolinhas bem redondinhas dos núcleos, porque aqui é o quê? Um ácido... não, viajei, desculpa. Aí, aqui embaixo, do lado esquerdo, tem o ducto intercalar. Vocês estão vendo que ele é bem pequenininho, o lumen dele é bem pequenininho, as células são bem justapostas. E aí a gente vai ver o excretor terminal. Pode passar. Pronto. Aqui a gente consegue ver o ducto excretor terminal, certo? É muito fácil de achar ele, porque eles são bem grandes. E assim, as células do excretor terminal, a gente consegue ver, né? Bem redondinhas, só que elas são bem... como é que eu posso dizer? São bem espaçadas. Lembra que lá no intercalar elas são bem justapostas, e aí no estrial elas já são mais afastadinhas, né?
E aí no ducto excretor não, elas são todas doidas. Cada um é brigado com a outra, elas são bem separadas. E aqui a gente consegue ver